Olá, no programa de hoje, o efeito Trump em disputas comerciais e nas guerras. O atual mandato do republicano nos Estados Unidos vem sendo marcado por diversos anúncios e recuos em taxas, impostos e tarifas que afetam importações e exportações da superpotência. O que move esse vai e vem? As reações do Brasil e de outros países. E ainda, a proposta para um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia e o recrudescimento do confronto na faixa de Gaza. Eu converso com o analista internacional e professor de Direito e Comércio Exterior das Faculdades Arnaldo, Vladimir Feijó. Bem-vindo mais uma vez ao programa, Vladimir. Sempre uma alegria receber. Ei, Marco, uma satisfação estar aqui em mais uma edição do Mundo Político. Vladimir, desde que assumiu pela segunda vez a presidência dos Estados Unidos, em 20 de janeiro deste ano, o presidente Donald Trump anunciou tarifaços, mas também voltou atrás em muitos pontos. Como essa volatilidade na tomada de decisões é recebida, pelos mercados internacionais, gera muita insegurança? Sem dúvida, é uma diferença muito grande de tática de negociação. Esse pode ser, inclusive, um dos objetivos dele, a diplomacia da pancada, ou a ameaça do uso da força, para eventualmente chamando a negociação, obtendo concessões, como obteve da presidência do México, ele recua, mas depois ele volta para pedir novas concessões, com mais ameaças, e a gente está aí na véspera de ter um grande anúncio em escala global no início de abril, que vem nesse sentido. O segundo elemento que a gente deve analisar é que talvez ele seja suscetível às pressões da política interna e da política internacional, lobistas ou financiadores ou grandes aliados que chamam a atenção do excesso, e aí ele volta para um padrão um pouco mais aceitável. E o mercado é uma resposta óbvia, afinal, a moeda americana, os investidores, é o que ele busca ter como grande trunfo desse mandato para dar ao eleitorado dele um significado de melhoria de vida. Então, efeito especulativo em bolsas também, vem sendo notado. É de se esperar, tanto na crise quanto no momento de crescimento, há dinheiro a ser feito na especulação. E, claro, de um presidente que diz e diz-me diz, você tem mais chances mesmo de especular qual que vai ser o próximo ato dele e quais seriam as consequências, as reações dos outros mesmo, os impactos disso para a economia produtiva, e com base nisso se faz a aposta de elevação ou queda no valor das ações. Os casos de México e Canadá, Vladimir, chamaram particularmente a atenção, porque depois de serem anunciadas ali novas taxas de 25% aplicadas sobre produtos mexicanos e canadenses, Trump determinou um congelamento no início desse mês, que está em vigor até 2 de abril. Até lá podemos ter novas surpresas. Trump já disse semana passada que essas tarifas podem subir até mais no futuro. E Canadá e México estão aí entre os parceiros comerciais mais próximos dos Estados Unidos desde a década de 90. Isso, eles fizeram uma área de livre comércio que foi, na gestão Trump anterior, substituída por um tratado um pouco mais simples, mas ainda assim a economia entre eles é integrada há bastante tempo e qualquer mudança desse tarifaço afeta não só a economia do Canadá e do México, mas a economia americana como um todo, que contabiliza a indústria, insumos e até mesmo mão de obra desses países para a sua produção. O que a gente tem de já efeito medido é a reação da população mexicana, que unificou e fez grandes manifestações pedindo que o governo negocie no melhor interesse do México em escala global, bem como o Canadá. O povo canadense, em especial, está fazendo um boicote muito grande de produtos americanos na expectativa de que isso faça os Estados Unidos perceber o quão importante é o Canadá para a economia americana. Não podemos esquecer que o Canadá é um parceiro também do G7, é um parceiro da OCDE, que comunga de boas práticas, e todo esse desviar da conduta típica, da relação típica, tem feito que os agentes políticos, inclusive, estão reagindo à pressão da população e dos industriais. Em relação a essas mobilizações populares, a mais recente foi no último sábado, quando centenas de pessoas se reuniram em Toronto, no Canadá, para protestar contra os Estados Unidos e Trump, parte aí de uma campanha mais ampla lançada em resposta até a comentários de Trump que falava em tornar o Canadá o 51º estado americano. O que podemos esperar dos próximos capítulos na relação entre
os governos vizinhos. O Trump não é o único que surfa na onda do nacionalismo, os Estados Unidos primeiro, e o que a gente tem de surpresa é como o nacionalismo tem aparecido em outros países, defendendo o seu interesse nacional dessa espécie de bullying, ou, como eu disse, a diplomacia do poder bruto. Mas não necessariamente são nacionalistas exclusivos, né, de exclusão do diferente. Ao que parece do México e do Canadá, é a manutenção da política anterior de boa relação, de bons acordos de liberdade de circulação de pessoas e mercadorias. Então, essa relação com o atual primeiro-ministro, que tomou posse recentemente, anda dura e é possível que vai seguir nessa linha porque o povo canadense está exigindo um pouco mais de respeito da gestão americana. Alguns colegas seus têm usado o termo, né, que essa política externa de Trump parece um isolacionismo imperialista, né? É até curioso. Eu acho que não tem dúvida que os Estados Unidos, por muito tempo, tentou surfar no discurso que nós somos diferentes dos europeus, somos poderosos, mas queremos negociar, defendemos valores liberais, e o Trump, na gestão anterior, começou a dar indício de que não estaria muito disposto a essa onda multilateral, a defesa de interesses coletivos, para priorizar o interesse americano. E aí a gente volta a esse ciclo de abertura e fechamento que os Estados Unidos têm ao longo da sua história. Ele se fecha às potências externas como uma ferramenta de se preparar ou de agir no expansionismo. Assim foi feito na época da guerra que teve com o Império Espanhol, assim foi feito no período antes da Primeira Guerra, mas que os Estados Unidos seguia expandindo a sua presença e incorporou, dentre outras coisas, o Havaí como parte do seu território e estava lá pincelando as suas políticas no Extremo Oriente, competindo com o Japão. Já os tarifaços, Vladimir, de Trump para itens da China estão de pé, né? Não foram suspensos, como no caso de México e Canadá. Trump impôs tarifa de 10% sobre quase todas as importações da China no início de fevereiro, depois elevou essa taxa para 20%. Já o governo chinês começou também a impor tarifas sobre muitos produtos agrícolas dos Estados Unidos, para os quais a China é o maior mercado externo. Até onde, na sua visão, pode escalar essa disputa comercial, né, entre as duas maiores economias do mundo, e quais seriam os efeitos colaterais disso? Eu acrescento que o Trump também colocou na lista de punições secundárias empresas chinesas que comercializam com empresas e setores e pessoas do Irã, da Rússia, da Coreia do Norte, também estão sancionadas indiretamente. Então, nesse escalonamento, num posicionamento de livre concorrência que os Estados Unidos tanto argumentava, tipicamente iria desembocar na Organização Mundial do Comércio, que poderia autorizar a China a fazer respostas dentro do direito internacional. Não tendo essa possibilidade, a China provavelmente vai responder com sanções unilaterais em resposta. E, como um todo, a gente tem que analisar duas coisas. Claro que essas economias são interdependentes e automaticamente... Quem teria mais a perder? Algum deles? Pois é, eu acho que ambos têm a perder. Por causa dessa interdependência, eles não vendem só produtos finais, eles vendem produtos semi-elaborados que vão ser transformados em outra exportação, fazendo com que a gente tenha uma elevação imediata dos preços, porque você não substitui com tranquilidade fornecedores que simplesmente agora, tendo o imposto maior, você segue comprando, só que pagando mais, e o consumidor final é que sai impactado. Como um impacto de larga escala, eu acredito que a perda de credibilidade dos Estados Unidos tenderá a os prejudicar no longo prazo, porque não é uma política só contra a China, ele tem feito isso com outros tantos países que, de alguma forma, diante essa incerteza do comércio com os Estados Unidos, vão procurar maneiras alternativas, sejam de fornecedores, sejam de mercados consumidores. E a China, de alguma forma, já estava construindo essa diversidade de parcerias há um tempo, enquanto os Estados Unidos está trabalhando agora para fechar algumas dessas parcerias. Trump justifica, né, os tarifaços alegando que os três países, China, Canadá e México, são tolerantes com a imigração ilegal, com o tráfico de fentanil nas fronteiras. Medidas concretas em relação a esses dois pontos
específicos podem entrar no rol de negociações entre os países? Pois é, a suspensão das medidas contra o México foi exatamente o compromisso da presidente de enviar muitas tropas para a fronteira, mas envolve também as discussões de uma política migratória de países que vêm de outros pessoas que vêm de outros países e, lógico, a própria política industrial de compra e venda de insumos que podem, nessa questão de drogas sintéticas, serem processadas e transformar-se num consumo de droga ilícita. O que não está em voga é a parte do mercado consumidor. O que os Estados Unidos vai fazer para reduzir a demanda? Porque a gente chama de tráfico exatamente o trânsito ilegal e o mercado lucra bastante com a ilegalidade. Se nada for feito do lado americano, México, Canadá e China podem adotar um tanto de políticas para assegurar aos Estados Unidos que vão tentar reduzir o fluxo. Se a demanda seguir alta, ou virá de outro país, ou simplesmente o lucro dessa atividade ilícita ainda vai ser maior. Enxugar gelo, né? Isso. Difícil. Em relação ao Brasil, Vladimir, a gente precisa falar disso também. Trump anunciou, né, a aplicação de barreiras sobre aço e alumínio em 12 de março. Como dimensionar esse impacto para a nossa produção? Primeiro, ele alega que o Brasil é injusto, porque cobra uma alíquota nominal diferente da alíquota dos Estados Unidos, ignorando o fato de que, em acordos históricos globais ou bilaterais, há um reconhecimento da diferença do tamanho da economia, do tamanho da indústria desses países, a justificar um tratamento diferenciado. Um segundo é que tanto os Estados Unidos quanto o Brasil têm políticas industriais de estímulo à atividade econômica, já que isso tem um efeito cascata muito grande sobre a economia, mão de obra empregada, assalariada e move toda a economia. Então a gente não pode medir justiça unilateralmente pela alíquota. O Brasil, de alguma forma, tem que seguir mostrando quão importante é o mercado brasileiro para as empresas e produtos americanos, para demonstrar que a gente também tem um poder de barganha. Se a gente impor a alíquota, eles vão perder, mas acima de tudo, como eu falava, em relação ao Japão, a China, a Coreia, mas também o México e o Canadá, os Estados Unidos importam muita coisa do Brasil e esses 5 países semi-processados para serem consumidos pelo povo americano. E diferente do que o Trump insiste, quem paga o imposto de importação não é quem vende, é o consumidor final. A imprensa traz hoje a informação, Vladimir, de que o governo Lula já trabalha com o risco de Trump impor em abril tarifas sobre um pacote de produtos brasileiros bem maior do que o inicialmente previsto, até para além da ameaça de barreiras contra o etanol que ficaram mais públicas aí nos últimos dias. Quais cuidados o governo brasileiro precisa ter na interlocução diplomática em meio a esse contexto delicado? Bem, a primeira medida eu acredito que já está sendo feita, buscando negociações coletivas para mostrar que o interesse do que acontece no Brasil não é só da relação Brasil e Estados Unidos. Essa semana de março, o presidente brasileiro está indo no Extremo Oriente e nós temos em Minas Gerais e no Brasil como um todo muitas empresas japonesas que, se sofrerem tarifaço do Brasil para não exportar para os Estados Unidos, não vai afetar só brasileiros, vai afetar interesse japonês. A mesma coisa pode ser feita com os europeus e construir de fato uma rede de apoio mostrando que essas medidas afetam muitos países ou interesses de muitas partes e que isso vai acabar prejudicando, no médio e no longo prazo, a relação com os Estados Unidos. Agora vamos falar das guerras em curso, Vladimir. A guerra na Ucrânia, né, que está completando aí 3 anos, Trump vem buscando articular um acordo de cessar-fogo que chegou a ser aceito por Zelensky, o presidente ucraniano. Mas a Rússia se mostra ainda reticente, né, mesmo diante de pressões estadunidenses. Quais interesses Putin mira a essa altura do confronto? Eu acho que segue com a mesma política anunciada. Gostaria de uma Ucrânia neutra que não serviria de base de ataques futuros ao seu território russo. Portanto, a principal meta é desmilitarizar a Ucrânia, destruir o máximo de capacidade bélica que o próprio país produz, e por isso que eles afetam muito a rede energética, porque isso impede a produção em larga escala, mas também
buscar e explodir os armamentos entregues pelo Ocidente antes que eles sejam utilizados no palco de batalha. E pouco a pouco, fazendo isso também, incorporando território ao domínio russo. No mínimo, aqueles 4 oblastes, os 4 estados do sul e do leste, que a Rússia já considera que é seu território. O principal objetivo talvez seja esse. Agora, indiretamente, ele tem que estar dando resposta ao povo russo, que está cansado da guerra, apoia a guerra, mas que teve invasão ao seu território, em Kursk, que está sofrendo ataques na capital, Moscou, em pontos estratégicos. Semana passada, uma base aérea onde ficam os bombardeios nucleares que servem, né, de um dos tripés, a gente fala a tríade nuclear, bombas que são lançadas de silo, do solo, bombas que são lançadas de submarinos e bombas que são lançadas pelo ar, e aí por esses bombardeios, demonstrando, portanto, uma fragilidade que a Rússia tem de defender o próprio território diante de um país que é visto como pequeno, ainda mais se comparado com o maior rival, os Estados Unidos, a maior ameaça que seria os Estados Unidos ou outros países europeus. Ainda que não haja ainda uma leitura clara, né, de um vencedor desta guerra, qual o saldo geral você vê, né, até aqui para as nações diretamente envolvidas, Rússia e Ucrânia? Acima de tudo, o que a gente pode dizer é uma leva de refugiados que alterou todo o palco europeu, reforçou ainda mais a tentativa de rever as cláusulas europeias de livre circulação, as questões de pressão orçamentária para dar apoio a esses milhões de refugiados que ali estão e a própria necessidade de revisão da matriz econômica europeia que dependia do petróleo e gás barato vindo da Rússia. Então a Europa está tendo que se redefinir. O que é a Europa, onde é que se demarca a sua linha, né, de fronteira, mas também qual é o papel que se espera dos Estados europeus na dignidade humana. Especificamente, a Ucrânia luta pela existência. Ao que parece agora, o que sobrar dela deve ser um Estado fantoche ou à mercê dos europeus que vão querer o pagamento das dívidas ou à mercê dos Estados Unidos. Vai demandar uma ampla reconstrução também, né? Exatamente, são décadas de reconstrução e, enquanto isso, um governo totalmente fantoche da potência externa do Ocidente, sem contar a possibilidade de se consolidar a perda de mais esses 4 oblastes para a Rússia, onde tinha a maioria da indústria, onde tinha a maior produção de petróleo e gás e onde tem muitas reservas de minerais estratégicos. Você já falou, né, do que move Putin. Já a Ucrânia e seus parceiros ocidentais afirmam que a Rússia está travando uma guerra de agressão, né, não provocada, e também uma anexação imperialista de terras. Zelensky ainda tem reafirmado que são inegociáveis a soberania e os territórios da Ucrânia. Com isso, né, posto, quais caminhos podem ser tomados, né, para um eventual acordo de paz? Um acordo de paz que inclua a devolução dos 4 oblastes e, pior ainda, que inclua o 5º oblast, que é a Crimeia, seria totalmente inaceitável no atual cenário da Rússia. A Rússia não considera isso como algo que seria admissível. Do mesmo lado, a Ucrânia, liderada pelo Zelensky, diz que é inegável que houve uma ocupação, uma invasão e que acordos internacionais, o direito internacional diz que não se deve reconhecer território tomado à força. Então a gente está num impasse, dificilmente a diplomacia seria a resposta para esse conflito no atual cenário. Seria necessário uma destruição muito grande do material bélico russo para mudar esse equilíbrio de força e, pelo menos nos curtos próximos anos, imaginar que poderia ser retomado o controle dessas áreas que a Rússia pouco a pouco tem conquistando. Então, a maior probabilidade é isso se resolver nas armas e, em especial, no cansamos. Os dois lados disserem cansamos. Ninguém ganhou tudo o que queria, mas também ninguém quer continuar lutando. Quem sabe para julgar isso, para daqui a algumas décadas, uma nova eclosão de conflito. No caso de Trump, o interesse nessa intervenção que ele faz aí na tentativa de mediar um acordo de paz, vai além do elemento financeiro de não prestar mais ajuda bélica e em dinheiro também à Ucrânia, em investimentos? Eu não posso excluir isso como uma grande verdade. Ele realmente imagina que tem que se preparar para um embate com a China,
que virá nas próximas décadas, mas que ele também parece já ter escolhido um novo inimigo, que é o Irã e todos os grupos do eixo de resistência que o Irã considera. Isso inclui o Hezbollah no Líbano, isso inclui o Hamas na Palestina, isso inclui também o Ansar-Allah, também conhecida como Hutites, no Iêmen e outros tantos grupos que existem naquela região. Então, para pacificar e permitir o deslocamento do material de inteligência, aviões, radares, satélites e espiões mesmo do leste europeu para o Oriente Médio. Oriente Médio, né? Em Gaza, após quase 2 meses de relativa calma, habitantes voltaram a fugir depois que Israel efetivamente abandonou o cessar-fogo, lançou uma nova campanha de bombardeios aéreos e terrestres contra o Hamas na semana passada. Ambos os lados imputam um ao outro a responsabilidade pelo rompimento dessa trégua. Qual sua impressão? É a segunda vez que chega-se a um cessar-fogo negociado para ter 3 fases. Interrupção dos combates, para numa segunda fase negociar o fim do conflito e numa terceira fase negociar o pós-conflito, que fosse a reconstrução, que fosse o retorno à possibilidade de um Estado palestino. Nas 2 vezes, a primeira fase teve o objetivo imediato, permitir que reféns fossem soltos dos 2 lados, mas as negociações para a segunda fase não andaram. Não andaram ou por falta de compromisso verdadeiro dos 2 lados de acabar com o conflito, se desarmar e tentar transferir para o outro uma sensação de segurança, os palestinos, Hamas e outros grupos prometerem ou darem garantia que não lançariam futuros ataques, assim como Israel de que não usaria essa pausa simplesmente para se rearmar, se reorganizar e lançar novos ataques, quem sabe até para anexação de território. Então a diplomacia falhou a pressão internacional nesse sentido. E aí a gente fica à mercê do que essas lideranças desejam. Do lado do Hamas, de ser a única que diz que defende o interesse palestino, e do lado, não vou dizer do Estado de Israel, mas do governo Netanyahu, de entregar o que o seu eleitorado, que é radical, assim deseja: a expansão das fronteiras de Israel com a retirada de grupos armados próximos ao seu território. Quem sabe, para num período logo depois, anexar isso em definitivo ao grande projeto de Israel expandido. Você acredita que controlar Netanyahu nesse momento é uma missão quase impossível? Eu acredito que, saindo ele, apareceria uma liderança ainda mais radical. Ele é um sobrevivente político. O próprio cessar-fogo veio na véspera de uma oitiva na justiça que ele teria em casos de corrupção e por questão de unidade nacional. Mais uma vez, estamos em guerra, não deve se discutir outros tantos temas. Então ele é muito expert e está sobrevivendo bastante tempo. Ainda que tutelado pela extrema-direita. Exatamente. Eu não imagino que esse seja um conflito de opção dele. Há uma sequência de atores que vê no conflito uma oportunidade de materializar os seus interesses. Por exemplo, um dos ministros, o ministro da Finança, conseguiu aprovar o controle de novos assentamentos, ocupações que antes eram ilegais, o Estado de Israel agora legalizou. Empresários e outros tantos que precisam continuamente que o Estado compre inteligência, compre drones, compre armamentos, claro que tem interesse da guerra continuar também. Hoje a Reuters informa que o Egito fez uma nova proposta, Vladimir, visando restaurar um acordo de cessar-fogo em Gaza. O plano egípcio sugere que o Hamas liberte 5 reféns israelenses a cada semana, com Israel implementando a tão falada segunda fase, né, do cronograma aí desse cessar-fogo. Na sua visão, isso pode dar jogo a partir dessa intervenção egípcia? Mais uma vez, seria um sinal de boa-fé, que o interesse do Hamas, de fato, é acabar com o conflito, que reconhece que raptos são crimes de guerra, mas que era uma ferramenta que eles tinham para negociar e não continuar retendo esses corpos vivos, né, e também corpos mortos que existem, como uma ferramenta de barganha. A barganha efetivamente tem que ser na negociação, mas de outro lado, Israel também teria que vir com uma boa-fé. E uma das coisas que tem falhado muito é o compromisso de entrada humanitária. Essa semana, esse final de semana, explodiram o único hospital de câncer que existia em Gaza, em mais um sinal de que não tem pretensão de que exista vida viável
interrompeu dentro daquele enclave, caminhando ou pelo plano Trump, ou plano de mais radicais, de que deveria o povo palestino existir fora de Gaza. Isso não é uma boa-fé de negociação, como eu dizia, para a segunda fase, que é interromper o conflito, e para dali ter uma terceira fase que envolveria ou a reconstrução de Gaza ou o reconhecimento de um Estado palestino. Essa proposta de Trump, né, de fazer dali um local paradisíaco, né, para exploração de turismo, foi muito mal recebida pela comunidade internacional. Até porque ele não deixou claro se isso envolveria o direito de retorno dos palestinos ao território ou se eles continuariam ali enquanto a construção fosse feita, seriam os principais trabalhadores dessas obras, seriam os principais empregados de todo esse setor de turismo e lazer que ele pretende implementar ali, ou pelo menos alega, né, que seria viável. Uma reflexão mais de fundo, Vladimir, qual que é a sua leitura das consequências desse conjunto de ações de Trump que a gente falou aqui ao longo da entrevista, né, para as relações internacionais no mundo e para o avanço do movimento de extrema-direita? Pois é, os movimentos chamados de extrema, direita ou esquerda, têm lá o seu objetivo de atuar fora da lei. E o Trump, como um todo, desde a primeira pergunta que você me fez, Marco, ele tem trabalhado nessa incerteza, quebrando padrões anteriores. Isso empodera todos aqueles que usam ou de teoria da conspiração para dizer precisamos derrubar o sistema, precisamos mudar tudo que aí está, sem dizer exatamente o que são, mas certamente significa derrubar as atuais leis para provavelmente no futuro implementar outras que seriam mais alinhadas ao seu interesse. Então ele empodera esse tipo de movimento, sem contar que desde a gestão anterior ele chegou ao poder usando da mídia digital. O Steve Bannon, um grande interlocutor da campanha eleitoral dele, acabou sendo contratado por grupos dessa mesma linha ideológica, seja do Foro de Madrid, mais recentemente construída em contraponto ao Foro de São Paulo, né, direita versus esquerda, seja mesmo esses encontros da Aliança Conservadora Internacional, que tem alimentado das mesmas práticas e da mesma tentativa de chegar ao poder, fazendo as campanhas forçadamente na mídia digital. E aí você não precisa de uma campanha de massa, um discurso unificado. Você pode ser um candidato que ao mesmo tempo é 20, porque para cada segmento chega uma mensagem direcionada àquele grupo, parecendo que tem um apoio muito maior, como se tivesse uma só vontade. O interesse, talvez, principal do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que se licenciou recentemente aqui no Brasil para permanecer nos Estados Unidos, seja estar próximo dessa engrenagem e já mirando 2026, mais até do que efetivamente a tal guerra contra o ministro Alexandre de Moraes que ele anuncia. O Marco, esse eu acho que pode ser o grande pulo do gato dessa leitura do que faz o Eduardo Bolsonaro. Mais do que simplesmente proteger a própria pele estando próximo ao Trump, ele pode estar mesmo desejoso de estar cotidianamente, todo dia, dentro desse foro, né? desse ambiente dos que circundam o Donald Trump. Não só os aliados estratégicos, mas todas essas lideranças ao redor do mundo que vão se consultar, que vão mandar a mensagem junto. Enquanto ele estivesse aqui como deputado, ele teria que agir como deputado, ocupando-se com as sessões, ocupando-se com o eleitorado direto, né, de um futuro mandato para deputado, e poderia agora estar alçando, sim, ambições para outros cargos, porque por mais que eles insistam que o pai dele será candidato, não tem muita brecha jurídica para derrubar ou anular os processos que o tornaram inelegível. Como é que você vê, só para a gente finalizar a conversa mesmo, possibilidades reais de alguma sanção dos Estados Unidos à justiça brasileira, alguma intervenção mais direta? É plenamente possível, na mesma linha do que o Trump já tem feito de sanções a pessoas. Mas isso só impacta aqueles que têm a sua vida realmente direcionada aos Estados Unidos. Funcionou com o Tribunal Penal Internacional. Muitos juízes estudaram nos Estados Unidos, têm filhos que estudam nos Estados Unidos, têm dinheiro nos Estados Unidos. Os ministros brasileiros não têm tanto apego assim aos Estados Unidos, não frequentam os Estados Unidos, até onde se saiba, não tem muito patrimônio. O ministro mais
próximo da vida americana é o Barroso, que estuda uma linha argumentativa americana. Os outros ministros têm uma linha muito próxima a Portugal e muito próxima à Alemanha. É só acompanhar o dia a dia deles, onde estão as famílias, e provavelmente esse tipo de sanção individual não os afetaria. A não ser que o Trump aperte o botão da bomba atômica de sanção individual, que é bloqueá-la do sistema financeiro mundial. E aí os bancos brasileiros, os bancos europeus que tivessem conta dessas pessoas também sofreriam sanções e talvez queiram liberá-los como clientes, ou então vão bloquear as suas respectivas ações e contas, né, o dinheiro que tenha lá, e aí realmente dificulta a vida dessas pessoas, desses ministros, né, no caso. Muito obrigado por mais essa conversa ampla conosco sobre a conjuntura internacional, Vladimir. Sempre uma alegria para nós ter no programa. Uma satisfação grande. Obrigado. Eu conversei com o analista internacional Vladimir Feijó, professor de Direito e Comércio Exterior das Faculdades Arnaldo. Falamos sobre as disputas comerciais movidas por Donald Trump em seu retorno ao poder nos Estados Unidos por meio de tarifaços e recuos, e dos últimos capítulos nas guerras na Ucrânia e na faixa de Gaza. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.